Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim responder uma pergunta que eu já recebi várias vezes e pra mim era muito óbvio, tipo assim, pra que eu vou responder isso? Mas como eu já recebi muitas e muitas vezes, eu resolvi gravar. Que é pra falar um pouco sobre a minha jornada religiosa, assim, como que eu fui traçando ali pelas religiões, passando por tudo isso, até chegar nesse ponto e qual é a minha religião hoje, né? E começar desde a minha infância, né? Pra gente conseguir compreender toda essa jornada, assim, porque eu sou um misto, assim, são muitas religiões envolvidas por uma pessoa só. Mas basicamente a minha avó e o meu avô eram italianos, né? Então na Itália, eu acho, eles têm muito essa questão do católico. Então minha avó era católica roxa. Minha mãe cresceu, né, dentro dessa religião, que até hoje eu acredito muito em Nossa Senhora, eu levo isso pra minha vida. Depois disso, né, a minha mãe, quando a gente era, tipo, bem criança, assim, bem novinhas, a minha mãe conheceu o espiritismo kardecista. E aí começou a frequentar, a gente começou a ir. Na época era, nossa, um preconceito gigantesco em cima disso. Já cresci meio que com esse tabu, não comigo, mas tipo assim, eu não posso falar pra ninguém a minha religião, porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar mal. Então eu já cresci meio que com isso, sabe? A minha mãe não trazia muito isso, mas algumas pessoas da minha família sempre falavam: ai, a gente vai na casa de tal pessoa, não pode falar que você é espírita. Então já cresci muito com isso. E aí, dentro do espiritismo, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, que eu acho que é a idade de ir pro catolicismo, né? Não, que é a idade de ir pra catequese, bem louca. A minha mãe, ela foi muito inteligente, assim, eu gostei muito dela ter feito isso. Ela olhou pra mim e falou: filha, você quer ir pra catequese ou você quer fazer a escolinha espírita? Você tem que escolher. E eu lembro até hoje, porque foi tão marcante pra mim. E como eu já falei, né, espiritualidade pra mim é um tema muito importante desde quando eu era criança. Eu sempre levei isso muito a sério. Eu queria ir pra escolinha espírita, eu não queria ir pra catequese. Tanto que eu não fiz catequese, apesar de eu ser batizada, né? Eu fui batizada, tudo os preceitos lá eu fui, né? Quando eu era neném. Mas aí eu escolhi ir pra escolinha espírita. E aí eu amava, era todo sábado, minha mãe me deixava lá, era no período da manhã, e eu lembro que eu aprendia muitas coisas lá, coisas interessantes, assim, eles falam o ensinamento de Jesus e tudo mais, então eu gostava bastante. E aí eu fui crescendo e meio que me afastando um pouco disso, porque de vez em quando a gente ia, né, no centro, via uma palestra, tomava um passe, a cada, sei lá, 2 meses, às vezes ia mais, às vezes ia menos. Então foi meio que indo assim, né? Eu ia com a minha mãe, quando minha mãe ia, tudo, ela levava a gente. Só que aí, quando eu fiz 15 anos, que eu já contei aqui várias vezes, a minha mediunidade começou a aflorar muito. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certa, né? Que tinha alguma coisa errada. Eu já não estava muito bem, tudo emocionalmente. E aí a minha mãe me levou no centro espírita pra gente ver o que era, tal. Eu lembro que eu entrei numa salinha, daí a moça fez algumas perguntas, tipo, como eu tava me sentindo, as coisas que eu tava percebendo, tudo, e eu fui falando. E aí eu lembro até hoje que ela colocou no papelzinho, tipo, médium, sabe? E aí eu fiquei me achando, né? Nossa, eu sou médium, sou especial, tô na salinha, né? Enfim, mas eu fui sofrendo com isso, né? Porque eram todos os sintomas, eu ficava chorando muito, principalmente quando eu ia no centro, eu chorava mais. E hoje eu entendo que é porque no centro, na igreja, no cemitério também, quanto mais pessoas vão pedir ajuda, né? Pessoas vão meio perdidas espiritualmente e tudo mais, é uma concentração muito grande de pessoas do mesmo jeito. Quem é mais sensível acaba captando toda essa carga energética e também captando os outros seres que estão ali buscando ajuda, né? Então a gente acaba pegando tudo isso e eu chorava muito, muito, muito. Aí eu decidi que eu ia, na verdade, decidi não, né? Decidiram por mim, porque falaram que eu era médium, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que desenvolver. E aí eu comecei a ir na escolinha lá, na escola de desenvolvimento, né? Seriam 5 anos estudando e fazendo lá o que tinha que fazer. E aí depois desses 5 anos eu começaria a trabalhar lá no centro. Eu meio que fui, né? Tipo, eu não sabia nem porquê, nem como, nem quando, mas eu fui, né? Porque me falaram que era isso que tinha que fazer. E aí eu comecei a ir na escolinha.
Só que toda vez que eu ia, todo sábado que eu passava mal. E eu ficava muito brava, porque toda vez que eu passava mal, eu levava bronca. Tipo, você tem que se controlar, não sei o quê. E eu ficava mal, entendeu? Eu não me sentia bem, não me sentia confortável. E aí eu deixei de ir, depois de um mês eu parei de ir. E aí, enfim, continuei daquele jeito que eu tava, não tava bem. Era um pouco mais esporádico, mas era bem complicado. E aí eu conheci o Danilo. E o Danilo, na mesma época que eu tava passando por tudo isso, o irmão dele tava passando por tudo isso também. E o irmão dele tava frequentando um centro espírita que tinha perto da casa do Danilo. E aí eu comecei a ir junto, né? Porque tinha tudo a ver com o momento que eu tava vivendo, era o meu novo relacionamento, a família, enfim. E aí eu comecei a ir junto. E aí lá eu mergulhei de cabeça mesmo. Comecei a ir em todas as reuniões. Tipo, toda semana, às vezes era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre tinha alguma coisa a fazer, a gente sempre tava lá. Conforme eu fui frequentando mais, a minha mediunidade foi aflorando mais também. E aí o dirigente da casa falou que eu teria que desenvolver minha mediunidade, começar a trabalhar lá. Só que o que acontece? Nesse sentido eu me senti muito desamparada, porque eu não tinha ajuda, eu simplesmente ia, né? E aí eu comecei a fazer o desenvolvimento e trabalhar lá, só que eu não sabia o que estava fazendo, não estava entendendo nada e comecei a sofrer muito, né? Porque eu comecei começou a aflorar ainda mais depois que eu comecei a desenvolver, que hoje eu vejo que não era um desenvolvimento, era só uma forçar incorporações, forçar manifestações. Então, obviamente, que eu tava aflorando ainda mais a minha mediunidade, né? Então eu comecei a passar mal mais, comecei a ficar pior. E aí eu tinha muita paralisia do sono, tinha muitas incorporações em todos os lugares possíveis, muita angústia, me sentia muito mal. E aí eu comecei a ficar mal mesmo, né? E eu não tinha amparo, porque toda vez que eu ia pedir ajuda, ou falavam que era assim mesmo, que médium é sofrimento, que eu tinha que sofrer mesmo, ou me tratavam com desdém, sabe? De tipo, isso aí todo mundo já passou, supera, sabe? Então eu não tinha muito esse suporte. E aí eu comecei a ficar meio revoltada, né? Tipo, meio adolescente, tava revoltada. E aí eu fui convidada a me retirar do centro, graças a Deus, porque aí eu saí e pedi ali pra espiritualidade me dar um tempo pra eu poder entender o que estava acontecendo, e de fato as coisas começaram a acalmar. E hoje eu sei que é porque eu parei de forçar a manifestação, eu parei de ficar estimulando, então naturalmente as coisas foram se acalmando aos poucos. Óbvio que, né, enfim, eu já vou contar o resto. Aí, passei por esse tempo, entrei na faculdade com 17 para 18 anos, tudo, comecei a estudar e tal. Quando eu fiz 20 anos, mais ou menos, foi 20 anos, eu comecei a despertar espiritualmente. E aí foi quando eu percebi que o espiritismo não era mais pra mim. Eu não queria mais, não fazia mais sentido na minha vida. Eu queria aprender tantas outras coisas sobre o universo, sobre extraterrestres, sobre física quântica, psicanálise. Queria entender tudo, o que estava acontecendo comigo. E a partir de um momento específico, eu senti que o espiritismo não ia mais, sabe? Eu não conseguia esticar mais até onde eu queria ir. Não conseguia expandir mais a consciência com tudo que eu já tinha aprendido no espiritismo. E aí foi quando eu comecei a falar que eu não tinha religião. Foi lá nos meus 20 anos. Então eu parei de me considerar espírita kardecista, apesar de ser muito grata a todos os ensinamentos que eu sempre tive, que eu tenho até hoje, porque não é porque eu não me considero espírita kardecista que eu não gosto de ler o livro dos espíritos, que eu não gosto de estudar. Então eu acho que a gente não pode se limitar dessa forma, sabe? Eu só não me fecho nessa caixa mais. E aí, nesse meio tempo, o Danilo também começou a aflorar a mediunidade dele, isso depois de uns 5 anos, né? E aí ele começou a frequentar a Umbanda, e ele se deu muito bem lá, e realmente gostou, a gente começou a frequentar, e aí de novo eu mergulhei de cabeça na Umbanda, né? E aí eu ia, às vezes eu ia na Umbanda, às vezes eu ia no Espiritismo, e eu ficava indo nesse meio ali. E eu esqueci de falar
que quando eu tinha 14, 15 anos, que a minha mediunidade estava bem aflorada e tudo mais, antes de eu conhecer o Danilo, eu também fui num acampamento Seishonoye, que foi muito legal também. Eu fiquei 4 dias lá e eu gostei muito da filosofia deles, gostei muito de tudo. Tive muitas curas lá no seminário que eu fui, foram 4 dias, era um seminário para jovens, então para adolescentes. E era muito doido, assim, você tinha que ficar capinando, sabe, na terra e falando obrigada papai, obrigada mamãe. E foi muito bom, eu tive várias curas em relação aos meus pais, tava numa fase bem difícil, né, adolescente. Então, eu gostei muito do Seishonoye também e trouxe muitos conceitos deles pra minha vida. E nesse meio tempo também, com 16 anos, eu fui para uma escola evangélica, que era o colégio adventista. E aí eu ia toda quinta-feira de manhã, acho, ou sexta, não lembro, tinha o culto lá, né, que todos os alunos tinham que ir. E eu também aprendia muito lá, tinham coisas que eu não concordava, tinham coisas que eu gostava. Uma vez eu precisei de ajuda, eu tava mal emocionalmente, espiritualmente, e aí o pastor sentou lá comigo, conversou, me deu umas dicas, tudo, e eu me senti melhor. Então eu meio que não fui me fechando a nada, sabe, eu só fui. Então, e eu lembro que foi muito engraçado, porque quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 16 anos, 17, e foi pelo colégio adventista, né? E aí, no intercâmbio, eu incorporei. Eu tava no quarto lá com as meninas e eu incorporei, tipo, todo mundo evangélica, né? E aí, uma delas rezou pra mim pra tirar a coisa ruim do meu corpo. Então eu achei engraçado depois, né? Mas foi muito legal, assim, eu fui muito aberta a tudo, sabe? Eu não me limitei. E aí, enfim, com 20 anos eu comecei a frequentar a Umbanda com o Danilo. Tive muito... até preconceito no começo, porque no espiritismo, pelo menos nos lugares que eu frequentei, no lugar que eu frequentei mais, era muito colocado peso na Umbanda, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que não estava certa. Então eu já entrei com um pouco de preconceito, mas depois eu fui meio que, tipo, tirando todos aqueles preconceitos, fui admirando muito e fui até me identificando mais do que com o espiritismo kardecista, sabe? Então até hoje eu gosto muito, eu trouxe muitas coisas pra minha vida, dos guias, das entidades, do respeito que a gente tem que ter. Então foram muitos ensinamentos e que eu ainda quero aprender muito com eles. Eu quero até ler aquele livro dos pretos velhos, como que é? Tambores de Angola, quero ler também. Então o Danilo tá lendo, inclusive. Então assim, ainda tenho muito a aprender com eles e gosto muito dessa religião, né? Tanto Umbanda, Candomblé e todas, né? E aí, ok, então já passamos pelo católico, adventista, espírita kardecista, umbandista, candomblé, Seishonoye. Aí, deixa eu ver se eu tive mais alguma. Aí eu comecei a gostar muito da filosofia budista, né? E aí comecei a estudar isso durante o meu despertar espiritual, né? Comecei a estudar bastante a história de Buda, comecei a seguir alguns preceitos, né? Alguns conceitos de Buda. Então, você vai ver no meu altar, eu posso até gravar depois um pouquinho do meu altar, mas tem Buda lá, tem Nossa Senhora, que Nossa Senhora me ajudou muito durante o meu despertar, que eu tive um momento muito difícil e me ajudou demais, me trouxe muitas coisas, assim, muitos ensinamentos. Tem São Jorge lá no nosso altar, que o Danilo é muito adepto e ele é filho de São Jorge, né? Tem também, que mais? O Zé Pilintra, que eu amo. Tem uma imagem do Preto Velho, o cafezinho do Preto Velho. Então a gente tem de tudo, né? E eu gosto muito disso, assim. Então eu comecei a estudar o budismo, fui pegando ali o que eu gostava. Também não concordo 100% com tudo, até porque eu acho que cada pessoa é única, né? Então não é toda a religião não vai te servir 100%, então a gente vai pegando ali o que faz sentido. Por exemplo, o Buda dizia que sim, ele acreditava na mediunidade, acreditava que isso existia de fato, mas ele não concordava em aflorar isso, né? E aí eu fui me aprofundar nisso e eu concordei em partes com ele, porque o que ele fala?
que a mediunidade em si é muito legal, muito bacana, ok? Só que se você começa a trabalhar com os seres obsessores, com os espíritos obsessores, você vai trazer mais problemas ainda para uma vida que já é difícil, né? Que a nossa vida aqui, ela muitas vezes é complexa, né? Então você acaba trazendo o problema dos outros, querendo resolver os outros, não resolve você e vira uma salada. Então ele acreditava que nesse sentido não era interessante, o que é um conceito que eu levo para minha vida e que eu trago para os meus alunos do Despertar, né? Como que a gente pode trazer a mediunidade, trabalhar a mediunidade, canalizando seres de dimensões superiores, trazendo ensinamentos para a nossa própria vida e para a humanidade como um todo. Então eu trago uma visão da mediunidade que não é para lidar com os obsessores, óbvio, é para se defender disso tudo, para poder você não sofrer com esses ataques, mas ao mesmo tempo não focando em querer ficar auxiliando, né? Porque senão a gente traz uma carga energética muito grande. E aí entram as religiões, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, até o Espiritismo, né, kardecista, que trabalham com os obsessores. E aí é um trabalho de um grupo, são várias pessoas ali fazendo, enfim, tudo que precisa para atender esses obsessores e para cuidar e para trabalhar, que é um trabalho que eu não quero fazer, né? Porque não faz sentido para mim. Mas, por exemplo, se você fala, Lu, eu quero desenvolver a minha mediunidade da nova era, quero começar a olhar para isso de uma outra forma, quero entender o que está acontecendo comigo através do curso do Despertar da Mediunidade, beleza, mas eu também quero trabalhar lá no centro de Umbanda, Espírita Candomblé, beleza também, porque aí o seu objetivo fica, você vai atender lá os espíritos obsessores, enfim, junto com aquelas pessoas que estão todas no mesmo propósito e que aí eu espero, né, que tenha uma proteção energética, espiritual. Então você tá ali com aquelas pessoas, mas você vai poder atender tudo isso de uma forma muito mais completa, né? Não só com uma visão muito fechada do que é o certo e o que é errado. Então você começa a trazer todos esses conceitos mais completos, mais do todo, e trabalha na religião também. Então a gente pode complementar de todas as formas, né? Vai ter o evento Seja um Médium da Nova Era, que é um evento único, exclusivo, e o primeiro que eu tô fazendo, nem sei se eu vou fazer de novo, onde eu vou dar 3 aulas ao vivo, gratuitas, para você que quer ser um médium da nova era, que ser um médium mais completo e que consiga trazer tudo isso, né? As mensagens de luz, se conectar com seu guia espiritual de uma forma segura e sem tantas amarras religiosas, né? Então o link para se inscrever tá aqui embaixo e você precisa se inscrever para participar, para receber o link da aula, tá bom? E vai ser muito legal, vai acontecer dos dias 3 ao dia 5 de novembro às 8 horas, totalmente gratuito e totalmente online, tá? Então participa, aproveita, porque provavelmente esse vai ser um evento único. A gente também vai falar sobre defesas energéticas, como se defender espiritualmente, como se limpar energeticamente quando algum ataque acontecer, né? Então a gente precisa entender como funciona o plano espiritual pra gente poder se proteger e focar no que realmente importa. Gosto de tudo, gente. Eu sou muito sem limites, assim, pra religião. Gosto muito de estudar, de pegar o que faz sentido pra mim, de jogar fora o que não faz sentido pra mim, sem nenhuma dor na consciência, porque eu acho que é isso que eu falei, nós somos seres muito complexos, muito completos, e a gente só precisa entrar dentro de nós, né? Pra mim, uma religião, por exemplo, é Freud, Jung, né? São coisas que eu fui aprendendo na minha jornada e que me ajudaram muito no meu desenvolvimento espiritual e no meu reconhecimento pessoal, né? Pra eu me reconhecer, pra eu me reconectar com a minha essência. Então, tudo isso foi me ajudando muito, física quântica, tudo, né? Então eu acho que a gente não pode se limitar a nada nessa vida. E se fechar numa caixinha é se limitar, né? Porque a gente acaba... É tipo um time de futebol, sabe? Você não sabe nem por que você torce, nem, enfim, e aí tudo que o outro fizer que não é do seu time tá errado, é ruim e não vai pro céu, sabe? E eu não gosto disso, não concordo com esse conceito e eu acho que cada um tá onde tem que estar, mas a gente não pode se limitar a isso. A gente tem que expandir a nossa consciência, senão a gente só fica como robozinhos, né? Como eu já falei, só fica ali no robozinho, no que ensinaram, e isso não é legal.
tá? Então, acho que eu nem respondi também, mas a minha religião é todas e nenhuma ao mesmo tempo. Eu sou universalista, eu acho, né? Eu sou tudo e não sou nada ao mesmo tempo, então eu não tenho religião. Se você tinha essa dúvida, tá aí a resposta. Não tenho, mas respeito todas, e sempre que eu tenho oportunidade de conhecer alguma, eu vou, eu pego o que funciona pra mim, o que não funciona, eu descarto e eu vou seguindo minha vida desse jeito. E tem dado muito certo pra mim, tem sido muito bom pra mim, tá bom? Então é isso, espero que tenha respondido essa pergunta e um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!